Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 2, Planejamento Financeiro e Inteligência de Dados. Lá no módulo 1 a gente teve então o planejamento geral, onde a gente conversou bastante desde a criação do nome até a escolha da máquina e da parte financeira, que na verdade acaba sempre envolvendo a parte financeira aí, mas mais especificamente a gente falou sobre a planilha de investimento, que é onde você deve lá marcar tudo aquilo que você investiu desde uma autenticação no cartório até a compra da máquina. Nesse módulo 2, dando prosseguimento, a gente vai falar sobre o cálculo dos produtos que a gente vai oferecer lá na Sorveteria Express, na sua sorveteria. Bom, vou dar um zoom aqui para você acompanhar melhor. Vamos começar aqui pelo produto mais simples da nossa sorveteria, que é a casquinha. Bom, a casquinha, ela vem numa caixa com 300 unidades. Então hoje o valor dela unitário está saindo a 18 centavos. O sorvete a gente usa a calda industrializada, que é da mesma qualidade das grandes redes de fast food, McDonald's, Burger King, Bob's, Chiquinho. Então ela está saindo hoje para a gente no valor de 50 centavos aproximadamente. Esse valor é o valor de 100 gramas de sorvete, tá? Então você vai lá, mede, pesa quanto que tem de sorvete. Então tudo o que eu faço aqui no que se refere, por exemplo, a sorvete, eu vou lá, pego uma balança de precisão, eu peso. Então a nossa casquinha, ela vai ali 100 gramas e sai a um custo para a gente de 50 centavos. O guardanapo, que vai envolto ali na casquinha, 3 centavos, e a pazinha, 2 centavos. Então hoje, a casquinha está saindo para a gente. Opa, perdão, aqui deu um errinho. Vou voltar aqui, ó. Então hoje a casquinha está saindo para a gente a 73 centavos. Esse é o custo da casquinha para a gente. E o valor médio aí de mercado é R$3. E aí isso gera para a gente então uma margem de lucro bruta de 76%. Por que assim margem de lucro bruta? Porque aqui a gente não está levando em consideração gasto com energia elétrica, com água, com aluguel do ponto, É o custo bruto para a gente produzir isso daí, tá bom? E como eu falei para vocês lá no início do curso, para vocês terem uma comparação. Um outro segmento de sorveteria, vamos supor, as pessoas que vendem o sorvete no pote, o sorvete no picolé, principalmente franquias, a margem de lucro bruta dessas franquias, ela é de 30% a no máximo 40%. Por isso que eu escolhi trabalhar com o sorvete express, porque a margem de lucro bruta ela é bem maior, chega aí podendo falar assim até o dobro. O que isso vai impactar? Eu vou precisar, é lógico que sorveteria precisa de um grande volume de vendas, mas se eu fosse trabalhar com sorvete no pote ou picolé, eu teria que ter um volume de vendas muito maior para chegar num resultado final semelhante ao que eu tenho na sorveteria express. Essa é a minha avaliação. Tá? Então, casquinha, o custo é 73 centavos. Se eu vender um preço de venda R$3, eu tenho uma margem de 76. Se você tiver, dependendo do seu lugar, do formato da estratégia que você montou, for vender a R$3,50, você tem aqui uma margem de 79%. E se você fizer uma grande promoção, dependendo da sua estratégia, vender a casquinha a R$2, quase de graça, ainda você vai ter uma margem excelente de 64%. Então, aí um indicador, Opa, 300 é muito. R$3 aqui a casquinha. É um valor justo, é um valor competitivo no mercado para você trabalhar, certo? Bom, vamos fazer o cálculo aqui do cascão. O cascão, o que compõe o cascão? O cascão, ele é o próprio cascão. Hoje ele está saindo um valor unitário a 29 centavos. O sorvete, esse cascão, esse cálculo aqui, tá, pessoal? É para um cascão tamanho G, porque existe o cascão M e o G. Evidentemente que o G cabe um pouquinho mais de sorvete. Então, um cascão G, ele sai o sorvete para a gente a 75 centavos. Ele também vai um guardanapo, vai a pazinha, aí tem uma frescurinha maior, tem a cobertura, tem lá um toppingzinho, tipo um M&M,
Ai meu Deus, não é o disquete, é o confete. Me fugiu o nome aqui, né? O confete e um bijuzinho, né? Aí saindo o bijuzinho, a caixa ele tá saindo a mais ou menos R$ 22 e vem mais ou menos 333, porque cada bijuzinho pesa 3 gramas. Então a gente tem um valor de custo total aí de R$ 1,64 a cada cascão que a gente faz, tá? E se a gente praticar aí um preço de venda de R$ 4, a gente tem uma margem de lucro aí de 59%, uma excelente margem de lucro bruta aqui no cascão. Aqui está escrito casquinha, mas é cascão, eu já vou até dar um Ctrl+C, um Ctrl+V ali no cascão, na casquinha, e ficou casquinha lá, então vamos salvar aqui, cascão então, a 1,64. Lembrando que eu vou disponibilizar essa planilha para você, tá? É uma planilha de referência. Se você quiser fazer uma mais elaborada, uma mais bonita, fique à vontade. Mas eu sugiro que você, né, siga a ideia dessa daqui. Aqui eu quero passar a ideia, o sistema, né, de raciocínio para a gente fazer o cálculo. O formato aí você escolhe, tá? Sugiro aí que você faça de forma eletrônica. Beleza? Então, casquinha 73, margem de lucro de 76% se você vender a R$ 3. O cascão, custo 1,64, se você vender a R$ 4, você tem uma margem de 59% lucro bruto. Vamos para o Sunday. O Sunday, a gente, então, o que compõe o Sunday? O potinho de Sunday, né, o copinho, ele está um custo hoje de 12 centavos, o custo unitário. A colherinha é uma colher diferente, né, do que vai no cascão e na casquinha. É uma colher mesmo, né, que ela é pazinha, né, que vai no cascão e na casquinha. No Sunday a gente usa uma colher mesmo, então ela tem um valor um pouquinho maior, aí de 4 centavos. O sorvete, né, aqui a gente está usando o pote de 180 ml, tá? Então a gente também pesou lá o sorvete, fez o cálculo, e aí dá um valor de 90 centavos. Vai a cobertura, o amendoim e o biju, tá? E a gente pensando aí num sanduíche tradicional de morango, de chocolate, tá? Então, qual é o valor que está saindo de custo para a gente um sundae? R$ 1,58. Hoje na EOE a gente está praticando o valor de R$ 5. Então a gente está com uma margem também muito boa, margem de lucro bruta de 68%, tá bom? É óbvio que, né, que toda vez que você for fazer uma compra, que você vê que teve alguma alteração significativa, você deve voltar nessa planilha aqui e fazer as alterações, tá bom? Esse valor também aqui de custo da mercadoria, né, para a gente passar para o cliente, eu também vou chamar de CMV, que é o custo CMV, né, custo de mercadoria vendida. Tá? Isso vai ser uma nomenclatura e um dado importante para depois a gente alimentar outras planilhas e verificar o resultado financeiro do nosso empreendimento. Tá? Voltando aqui, ó, vamos ver agora para o milkshake. A gente já viu cascão, casquinha, vamos para o milkshake. O milkshake, ele tem aí algumas observações a serem feitas, tá? A maior parte dos milkshakes, ele é feito com um pó saborizante, né, de sorvete. Então, o que vai acontecer? Todos os milkshakes que são que tem na sua receita, né, o pó saborizante de sorvete, então eu coloquei aqui, dividido, né, então tudo aqui é pó, dividido por tamanho. Então, MS é de milkshake pequeno, MS milkshake médio, milkshake grande. Então, nosso sistema, a gente, na hora de preparar, a gente usa cobertura, a gente usa pó, a gente usa um pouquinho de leite, a gente usa, então, evidentemente, o sorvete, aí existe um custo do copo, da tampa, do canudo. Eventualmente é muito raro, mas a pessoa de repente pega até um guardanapinho, então para todos a gente colocou aqui, ó, um guardanapo que de repente a pessoa pega ali, tá? E o que é esse adesivo, tá? Nós trabalhamos muito, né, a questão da marca. Então, a gente vê lá, por exemplo, o McDonald's, o Chiquinho, eles têm um copo personalizado. Esse copo personalizado, ele tem um custo, mais ou menos a gente cotou, de R$ 1,00, R$ 1,10. Né? E a gente falou, puxa, mas a gente paga o copo 21 centavos.
E um copo personalizado a R$1? É o preço de você colocar a marca. Aí a gente resolveu fazer o seguinte, a gente coloca um adesivo, a gente manda imprimir numa gráfica online que é a Print, depois eu deixo lá uma indicação, mas é a print.com e a qualidade é excelente, e aí a gente depois, né, entre aspas, nas horas vagas, a gente fica colando adesivo nos copos, tá? Para quê? Para reforçar a marca, e aí o nosso copo personalizado, ele acaba saindo aí a 39 centavos, tá? Então contando o copo e o adesivo, bem mais barato do que R$1, R$1,10. Então a gente quer reforçar a questão da marca, né, e não ter um custo tão elevado, foi essa alternativa que nós encontramos no momento. Então, baseado nisso, eu sei que um milkshake pequeno, o custo dele é R$2,17. E aí vai começar a sua estratégia aí de venda. Vamos supor, eu tenho um concorrente aqui que vende um milkshake pequeno com base de pó a R$6. Então, né, com esse custo que eu tenho se eu for vender a R$6, eu vou ter uma margem de lucro bruta no milkshake pequeno com base de pó de 64%. Se eu vender a R$7, eu vou ter aí uma margem de 69% e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, salvo engano, o Chiquinho, ele está vendendo hoje, né, no padrão aí das franquias, um milkshake pequeno mais simples a R$11. Então, baseado no meu custo, né, se eu fosse vender a R$11, eu teria aí um lucro de 80% sobre o valor, né, da venda e do custo que eu tive, certo? Então, Marcelo, qual que é o valor legal? Poxa, depende muito aí do perfil dos teus clientes, do local que você está, né, do concorrente, né? Se você, por exemplo, falar, poxa, eu sou uma marca nova, então eu quero de repente brigar com as grandes marcas, dependendo do local onde você está também, sem desvalorizar muito o teu produto e a tua marca. Por exemplo, um milkshake pequeno, eu acho que R$8 é um valor bom, né? E aí, ó, a margem muito boa também, ó, 73%, certo? Se a gente for pensar aqui, ó, que isso daqui vai para o milkshake médio, se a gente colocar aqui a R$9, 70%, e um milkshake grande a R$10, 68%, tá? Uma coisa que eu descobri aí, não sei se você já notou, eu pensava assim, se eu tivesse o cliente pedir um milkshake grande, a minha margem seria maior. Não, ó, nos números a gente começa a ver o quê? Que quanto menor o tamanho, maior é a margem de lucro. Então, em tese, né, se você for pensar na margem de lucro bruta, você tem que torcer para o teu cliente pedir sempre lá o pequeno, né, ele que tem a maior margem de lucro. Por outro lado, né, quando ele compra o grande, né, dá uma diferença aí de R$2, é mais faturamento, é mais dinheiro que está entrando. É uma margem menor, mas é um faturamento maior. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Tá? Bom, esses três tamanhos, pequeno, médio e grande, são os mais comuns. Nós aqui da EOE, nós trabalhamos ainda com um copo de 700 ml, que a gente chama de ogro, por isso está o MSO. E aí, esse copo, então, a gente também, eu coloquei aqui ó, os custos, né, que a gente tem hoje, tá? E se, por exemplo, você colocar aqui, ó, ele a R$13, você vai ter uma margem igual ao do grande. Detalhe aqui, tá? Esse daqui é para o pessoal que tem o olho grande, né, que vê, poxa, eu tenho um ogro, putz, 700 ml, é muito, é muito. Mas tem uma questão aqui que eu vou alertar também, tá? Que não tem nada a ver com a questão financeira, mas já adiantando um pouquinho da parte operacional. Quando você oferece o milkshake ogro, e vamos supor, vem lá 2, 3 clientes seguidos e pede um milkshake ogro, e aí ele vai pedir para você tirar um quarto cliente para tirar uma casquinha, não vai sair. Porque não vai dar tempo da máquina congelar tanto sorvete. Então, a gente acaba oferecendo porque a gente tem duas máquinas, tá? Então, se sair uma sequência de ogro, a gente sacrifica uma máquina e se sair uma casquinha depois, um AFO ou uma nuvem, a gente usa a outra máquina. Mas se você tiver uma máquina só
e optar em trabalhar com ogro. Saiu 2, 3 ogros, se tiver que tirar uma casquinha, um sundae, vai sair só água. Tá? Então avalia aí se é interessante para você oferecer aí o tamanho ogro na sua sorveteria. É uma questão de marketing interessante, chamar atenção? Poxa, eu tenho sorvete, ou melhor, milkshake, né, de 700 ml, né, o super milkshake. Só que, né, você pode ter esse problema operacional aí. Beleza? Então esse daqui são as bases de pó. Pô, mas não é só isso? Não, não é, porque tem alguns outros milkshakes, por exemplo, que o Alpino e o ovo maltine. O ovo maltine é um dos que mais saem. Qual que é a diferença de composição de valor aí, ó? É a mesma coisa, ó, cobertura, o pó aqui, na verdade, não é o pó aqui saborizante de sorvete, tá? O pó é o próprio Alpino. Você vai lá, compra num atacarejo, tipo, aqui no Sudeste tem o Açaí, o Tenda, Spani, Atacadão. Você compra lá o Alpino acho que vem 1 quilo, né? E a gente usa o Alpino mesmo, original, não é genérico, não é achocolatado, nada. A gente usa o Alpino, tá? Então, aí a gente vai colocando por exemplo, ó, o pó, aqui sai putz, 1 centavo o pequeno, né? É baratinho. Agora aqui já foi a 17 centavos, então vai dar uma pequena diferença de valor aqui de custo, ó, do pó pro Alpino, por exemplo, aqui foi 2,17 e aqui 2,30. É uma diferença pequena, mas existe, tá? Uma variação que existe. Por exemplo, o ovo maltine, a mesma coisa, o pó aqui é o ovo maltine de verdade, não é nenhum genérico, tá? Não tem nem como, acho que, substituir aquela crocância do ovo maltine. Então, ele já deu também uma diferença aqui ó, em relação ao Alpino de 5 centavos, está saindo a um custo de 2,35, então o Alpino 2,30 e o normal com pó 2,17. E aí os tamanhos M e G também tem algumas pequenas alterações. Mesmo assim, vamos colocar aqui, ó, R$8 o Alpino pequeno, margem de 71, no pó é 73. Vou colocar aqui R$8 o ovo maltine, 71% também. Tá? Então, a diferença é bem pouquinha, mas por que eu estou dividindo isso daqui, né, mostrando esses três, o pó, o alpino e o ovo maltine, para mostrar que há diferença, mas não há uma diferença muito grande. Então, na EOE, qual que é a estratégia que a gente usa? Todos que forem à base de pó, né, deixa eu vir aqui, pó, alpino e ovo maltine, são os mesmos valores. Vamos por aqui, nesse caso, um exemplo, R$8. O outro que a gente deixa no mesmo valor, mas que tem uma diferença na formulação aí, é esse daqui, ó, COB. O que é esse COB? É cobertura, só que é uma cobertura em pedaços que a gente usa. Nesse daí não vai nenhum tipo de pó. Quais são esses sabores, por exemplo? O de abacaxi, abacaxi com hortelã. Tem alguns que até vai o pó também, mas essencialmente vai essa cobertura com pedaços de fruta. Amora, framboesa, menta, né? Chocomenta, então vai o sorvete de chocolate, mas vai essa cobertura de menta. Então esses não vão pó, né? A maioria deles não vão pó, vão essa cobertura com pedaços de frutas, que tem um valor diferente. Então aqui, por exemplo, ó, no COB, ó, tem o sorvete, leite, copo, mesmos custos, né? Mas aí, por exemplo, no pó é o COB. Então, por exemplo, já está aqui a R$ 2,82. Então, os que vão COB, eles são mais caros, por exemplo, que o do ovo maltine, ó. Ó, sinceramente, o do COB são muito gostosos também, mas tem um custo, tá? Então, R$ 2,82. Aqui ainda vendendo, vamos por R$8. E aí, ó, já não tem um lucro bruto, na margem de lucro bruta tão grande quanto, né, de 71 e aqui 73 lado de pó. Vai chegar aqui a 65%, tá? Mas são sabores, né, que são bem procurados e entram naquela estratégia de você oferecer aí uma quantidade de sabores grandes, variados, tá? Bom, de novo, a gente que na EOE, a gente coloca o COB, ovo maltine, alpino e todas as variantes de pó, de COB, alpino e ovo maltine, tudo numa tabela só, porque os valores são semelhantes. Vai estar girando aí uma margem de lucro em torno de 70%, tá bom? O que é a diferença? Por exemplo, eu vou oferecer os milkshake de Nutella. Pô, legal, tem que ter o de Nutella. O Nutella ele vai pó? Não.
O Nutella ele vai pedaço de fruta? Não, ele vai a própria pasta do Nutella e ela é cara. E a gente, a hora que foi ver lá, colocar certinho, porque a gente vê muita sorveteria que coloca tudo no mesmo valor. Ah, eu tenho um sorvete aqui, chocolate branco e o Nutella pequeno ao mesmo valor de R$ 8. Tá, a hora que a gente foi fazer essa planilha aqui, e a gente foi colocar aqui, por exemplo, R$ 8, a gente viu que, cara, a margem de lucro ela cai muita. Cai muito. Então aqui, ó, mesma coisa, cobertura, leite, sorvete, só que a gente vai colocar Nutella. Nutella é de verdade. E aí tem todos os outros custos aqui. Então olha só, não é mais 2,17, foi para 3,79 o nosso custo. Então aí, ó, se eu for vender a R$ 8,53, vai daí da sua estratégia. Nós aqui, nós falamos, não, é muito caro, é um custo muito alto, né? Mesmo sendo ainda mais vantajoso, né, do que a margem, a gente resolveu colocar como um milkshake premium. Então aqui, ó, o pequeno, ele é no mínimo R$ 10, tá? Se você for em outro lugar aí numa grande rede, alguma coisa, deve estar, sei lá, no mínimo uns 14, tá? Mas, ó, no mínimo R$ 10 aqui, tá? E outros que utilizam pasta, por exemplo, pasta de amendoim, então, ó, Charge, Ferrero Rocher, Diamante Negro, que vão pasta de amendoim ou qualquer outro tipo de pasta na sua receita, é a mesma coisa, ó. Aqui o Nutella é R$ 3,79, pasta de amendoim ou outras pastas ele chega a um valor de R$ 4,71, tá? Tô falando do tamanho pequeno. Então, nós resolvemos fazer diferente. A gente colocou aqui, ó, esses milkshakes de pó, ovo maltine, alpino e o Cobb são milkshakes clássicos ou standard, padrão. E o milkshake premium, né, Nutella e todos os outros que vão na sua receita, as pastas. Tá ok? Então esse é o básico, tá? Para você saber o custo aí da casquinha, do cascão, do sundae e do milkshake. E aqui estou falando para vocês, né, e já imaginando que você vai oferecer uma quantidade grande, né, para você se diferenciar aí da sua concorrência. Se você optar também em oferecer os produtos prêmios, como o waffle, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui na planilha de custo do waffle, tá? Então, a massa do waffle, ele sai a um custo, né, de R$ 1,49 por unidade, mais o sorvete a R$ 1,35. Mais os toppings que você vai colocar, a gente na EOE trabalha com até 3 toppings, então ele sai em torno de R$ 1 pra gente. A cobertura, a embalagem que é em formato do cone, guardanapo que a pessoa vai pegar e a mesma colher lá do Sunday a 4 centavos. Então ele sai a um custo pra gente de R$ 4,29 o waffle. Preço de venda que a gente está praticando hoje é R$ 15. Mas a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, na capital, a partir de R$ 18, tá, o waffle. Então a gente quis entrar com uma estratégia aí de valor para as pessoas conhecerem, então a gente cobra 15. Então se fosse a R$ 18, a margem de lucro seria 76. A R$ 15 a nossa margem está 71% e para a gente está ótimo, 71% num produto premium, né? Que as pessoas enxergam o valor, elas pagam, elas retornam, elas tiram a foto, elas fazem propaganda, elas colocam no story do Instagram, isso gera então mídia pra gente, chama outros clientes, tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? Esse valor e com uma margem excelente. Se você optar também em trabalhar com outro produto premium que a gente ensina lá, né, no bônus, que é o sorvete na nuvem, a gente vai vir aqui, ó, qual é a composição? O cascão, né, a 29 centavos, deixa eu alterar aqui, a nuvem, né, o algodão doce, né, a 40 centavos, o sorvete a 1,35, os toppings sai a 50 centavos, né, aqui na verdade o topping é R$ 1, aqui ele não vai, ele tem um conezinho, esse cone é um suporte que a gente coloca embaixo do cascão, guardanapo, colher e a cobertura. Então ele tem aqui um valor de custo para a gente de R$ 3,46. Em São Paulo é a partir de R$ 18 que você encontra uma sobremesa semelhante a essa, chega então a uma margem de 81% de margem de lucro.
Aqui para as pessoas conhecerem, a gente está cobrando R$ 12 e com uma margem também igual à do Waffle de 71% para as pessoas conhecerem. Se você tiver em um local onde o perfil de cliente, né, suporte isso, cara, pode vender aí, ó, 15 a 18 reais, aí a sua margem bruta vai ser muito maior. Pessoal, tenha essa planilha aí no início, né? Quando você fizer as suas primeiras compras, você já vai fazendo essa alteração. Isso daqui é o valor que eu pago de cada material, mas aí na sua região você vai ter que aí, verificar o quanto você está pagando por cada item desse, a casquinha, o sorvete, o guardanapo, a pazinha, as coberturas, né, o alpino, o ovo maltine, a Nutella, a pasta de amendoim, e aí você vai montando para você achar o seu valor. Estou dando aqui um overview, né, uma passada daquilo que é a minha realidade para você ter uma referência. Né? Mas não vai fugir muito disso. Com certeza vai ter algumas alterações, mas você tem que fazer a sua planilha e alterar esses valores com a tua realidade. Como eu falei, eu vou deixar essa planilha aí disponível para você ter como referência, né? E qualquer dúvida é só mandar lá um e-mail no nosso suporte, ok? Vejo você aí no próximo vídeo ainda falando sobre a parte de planejamento e controle financeiro. Te vejo lá no próximo vídeo.